Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O nosso tema hoje é muito interessante. Eu vou falar sobre a loucura da graça para um sistema religioso. O entendimento da graça é loucura para muitos, principalmente para o sistema religioso. E isso acontece para se cumprir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo já falava sobre isso em 1 Coríntios 1:21. Veja o que ele diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da sua pregação os que creem. Versículo 22. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Versículo 23. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. O apóstolo Paulo, nestes versículos, relata a tamanha incredulidade e falta de fé dos judeus. Então, por isso, que podemos comparar os judeus a Tomé, justamente porque eles pedem sinal, e os gregos porque se apoiavam em sabedoria. E hoje não mudou nada. Vemos isso acontecendo com as pessoas do sistema religioso. Podemos perguntar, e por que isso acontece? Simplesmente porque a graça não tem os rituais que eles praticam, como dízimo, batismo, ceia, e não tem imposição de mãos. Por isso, o pregador da graça é chamado de louco. Mas sabemos que isso não nos incomoda, pois na verdade somos loucos, pregadores da verdade de Cristo, pela loucura da pregação da graça. Não podemos negar isso. Como diz Paulo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Enfim, dizemos, loucura para todos os que têm o entendimento fechado, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Portanto, meu amigo, o sistema religioso, que é a igreja evangélica e todas as outras que praticam os preceitos da lei de Moisés, não consegue aceitar a loucura da pregação da graça de Deus da mesma forma que os gregos e judeus não aceitam que as ordenanças da lei de Moisés acabou. Veja o que diz Hebreus 7:18. Diz o seguinte: pois com efeito o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. E eles não entendem isso. Eles acham que a lei de Moisés ainda está de pé. Versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. Então, meu amigo, que melhor esperança é essa? Sabemos que é a graça, que foi introduzida por Cristo, mas é difícil para eles do sistema entender o Evangelho, pois para eles é uma grande loucura. Veja o que diz Colossenses 2,14. E havendo riscado o escrito de dívida
que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Por que eles não aceitam isso de uma vez? As ordenanças foram removidas. Será que eles não sabem que dízimo, ceia, batismo e imposição de mãos e muitos outros preceitos são ordenanças que foram abrogadas? Acho que eles precisam ir para a escola aprender a diferença entre uma coisa e outra. Na verdade, meu amigo, você precisa saber que você não precisa cumprir nenhum ritual dessas ordenanças nas igrejas. Não tem valor algum, é inútil, pois foram removidos do meio de nós. É como está escrito em Colossenses 2,14. Tudo isso não passa de paganismo. Veja o que diz 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é de veras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Portanto, o batismo na cruz é que foi a conquista de Cristo, por onde alcançamos a nossa salvação e ficamos livres das ordenanças da lei de Moisés. Mas isso não entra na cabeça do sistema religioso, ou seja, da igreja evangélica e muitas outras. Isso é loucura para eles, pois mesmo eles descobrindo a verdade, não querem dar o braço a torcer por causa da vergonha do seu erro. Isso é falta de humildade. E eles também têm medo de perder a galinha dos ovos de ouro, que é o dízimo. Mesmo sabendo a verdade, não querem mudar. Sabe como isso vai terminar? Da seguinte maneira: vão perder a salvação por não aceitarem a graça de Cristo como ela é. Veja o que diz 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja então que eles praticam, meu amigo, tudo o que contradiz a graça, pois a verdade da graça é loucura para eles. As coisas do Espírito não é material como eles costumam apresentar, como suco de uva, pão, fita, copo de água. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente, pela palavra e pelo entendimento consciente. Veja o versículo 15. Mas o homem espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. O homem espiritual, meu amigo, é aquele que se tornou adulto na fé e no entendimento, e o véu se rasgou para ele, e ele se libertou de uma vez por toda da lei de Moisés, da lei da condenação, como chamava Paulo. O homem espiritual tem a mente de Cristo, vê como Cristo vê, pensa como Cristo pensa, e o Evangelho é a sua verdade. Ele anda guiado pelo Espírito Santo. Então, meu amigo, o sistema religioso vê a graça como loucura, enquanto para nós que aceitamos a graça, aceitamos em espírito e em verdade. Temos a mente iluminada e não aceitamos mais o engano. Este é o meu recado de hoje. Peço a você que reflita sobre tudo que foi falado aqui hoje. E eu creio que você crescerá na graça. E o Espírito Santo, eu tenho certeza que ele habita em você. Porque se você está ouvindo esse vídeo, é porque você é uma pessoa escolhida de Deus. E para encerrar, fica aqui o meu abraço. E eu peço a você que dê um like e se inscreva neste canal. E faça também o seu comentário, porque ele é muito importante para mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.